Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do sexto ano do JK. Tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus esteja contigo, hein? Aqui é o professor Aston Farias, o melhor professor de geografia do JK. Não fala pra ninguém não, mas lá só tem eu de professor de geografia, tá certo? Vamos estar iniciando agora mais uma videoaula da melhor disciplina, a disciplina de geografia. Vamos lá! 3 mais 3, 17, acertou. 5 mais 6, 16, acertou. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 3. acertou. Ah, miserável. E aí galera, sabe? Aqui é pra você aprender. Entre no site www.cocutom.com. Então vamos estar dando início aí ao módulo 2, capítulo 3, formas de relevo, certo? Então nós vamos estar vendo agora, estudando o relevo terrestre, as diversas formas do relevo. Então, como vocês podem observar aqui, nós vamos ter diversas formas do relevo. Vou voltar aqui, pegar a caneta. Então nós vamos ter diversas formas de relevo, certo? Podemos dizer dezenas formas. Então nós vamos ter cordilheira, montanhas, colinas, planícies, depressões, vales, serras, planaltos, vamos ter morros, chapadas, tá certo? E dezenas de formas diferentes do relevo. Porém, nós vamos estar estudando agora as 4 principais formas que mais aparecem em todo o planeta Terra. Então nós já vimos que o relevo justamente é a parte da superfície externa da Terra, e esse relevo ele é irregular, ele não é regular, ele é irregular. Vai ter áreas altas, áreas baixas, tá certo? E nós vamos ver dessas áreas, dessas dezenas formas do relevo, as 4 principais que mais se apresentam, tá certo, na superfície terrestre. É o que nós vamos estar vendo a partir de agora. Então as 4 principais formas do relevo continental são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Então nós vamos estar vendo aqui, tá certo? Para melhor entendimento, eu vou passar o slide e vamos ver nessa imagem aqui agora. Então aqui nós temos, certo? Vamos ter as planícies. Então as planícies são formas do relevo basicamente planas, que em geral apresentam área pouco elevadas em relação ao nível do mar. Então são das áreas mais baixas do relevo. Geralmente essas áreas estão aqui próximas às áreas de litoral, áreas de praia, certo? De oceanos, de mares, áreas de rios. E são áreas também, por estar na parte mais baixa do relevo, elas são áreas de sedimentação, de partículas que vêm das partes mais altas do relevo e vão sendo depositadas aqui nessa parte mais baixa, tá certo? Então depois nós vamos ter os planaltos, como o próprio nome está dizendo, planalto, plano alto, tá certo? São áreas já bastante desgastadas também pelas erosões, tanto eólica dos ventos, erosão dos rios, tá certo? Erosão das chuvas. Então são áreas já bastante desgastadas. Então constitui formas do relevo irregular, apresentando áreas muito planas ou acidentadas e com altitudes variáveis. São áreas que resultam de antigos e intensos processos erosivos. Então, como eu acabei de falar, são áreas bastante erodidas, tem áreas bastante planas, também por isso não são chamadas de planaltos, certo? Tem altitudes superior entre 800 a 1.200 metros de altitude, é a altitude máxima dos planaltos, tá certo? Outra forma que nós vamos ter, as áreas mais altas do relevo são as montanhas. Então, as montanhas possuem as maiores altitudes do planeta, certo? Então, nós vamos ter áreas de altitude de 8, 9 mil metros de altitude. Em geral, essas formações são organizadas em cadeia, isto é, formam um conjunto de montanhas dispostas uma próxima das outras. Então, esse conjunto de montanhas, tá certo? Nós chamamos de cordilheiras. E onde é que nós encontramos montanhas? Então, montanhas nós vamos encontrar em áreas de formação geológica recente.
E por último, o quarto tipo de relevo que mais aparece no planeta Terra, no relevo terrestre, são as depressões. Então as depressões, elas são porções da superfície, em geral planas, que apresentam altitudes inferiores às das áreas ao seu entorno. Então, como vocês podem ver, de uma maneira bem simples, podemos dizer que são verdadeiros buracos no relevo, tá certo? E as depressões, elas podem ser de dois tipos. Ela tanto pode ser do tipo relativa ou absoluta. E o que vai diferenciar? O que vai diferenciar é que quando nós olhamos para uma depressão, nós vamos observar ela a partir do nível médio do mar. Então vocês podem ver aqui a linha, tá certo? A linha do nível médio do mar, e a partir da linha do nível médio do mar, nós vamos observar, cadê a canetinha? Apareça, meu filho. Isso. Então, a partir do nível do mar, nós vamos observar se essa depressão está acima do nível médio do mar, então nós dizemos que essa depressão é a depressão do tipo relativa. Quando nós observamos para essa depressão, certo? Quando observamos para essa depressão e vemos que essa depressão está abaixo do nível do mar, então nós chamamos essa depressão do tipo absoluta. Então essas são as quatro principais formas do relevo terrestre: planície, as áreas mais baixas; planaltos, áreas de médias altitudes e planas, tá certo? Vamos ter as montanhas, que são as áreas mais altas do relevo, e temos as depressões, que, como eu falei para vocês de uma maneira bem simples, são verdadeiros buracos, tá certo? No relevo, ok? Então, vamos aqui no próximo slide. Então, nós vamos estar falando na próxima videoaula sobre o relevo brasileiro, mas já vou deixar aqui vocês por dentro, certo? Então, quando falamos de relevo brasileiro, é interessante vocês observarem já o seguinte: no Brasil, dos quatro tipos predominantes de relevo no mundo, tá certo? Nós não temos esse relevo. Nós não temos essa forma, que são montanhas. Então, no Brasil não existe montanhas. Por que não existem montanhas? Porque onde o Brasil está localizado, certo? O Brasil está sobre a placa tectônica sul-americana, e é uma placa tectônica de formação antiga, tá certo? Então, como eu falei no slide anterior, as montanhas nós vamos encontrar em áreas de formação geológica recente. Então, como o Brasil está em uma área de formação geológica antiga, uma placa tectônica de formação antiga, então no Brasil nós não temos montanhas. E depressões no Brasil nós temos, só que no Brasil nós não temos depressões absolutas. Como assim? Todas as depressões no Brasil, no relevo brasileiro, tá certo? Elas são depressões do tipo relativo, ou seja, todas as depressões brasileiras estão acima do nível médio do mar. Então aí fica a dica para vocês ficarem por dentro, ok? Então chegou aí a hora da nossa revisão. Vamos estar encerrando aqui a nossa videoaula, certo? Com o assunto as principais formas de relevo. Espero que tenham gostado da aula, tenham entendido o conteúdo, certo? Vamos estar na próxima terça-feira tirando as dúvidas desse conteúdo, porventura vocês tiverem alguma dúvida, tá certo? E fica aqui a dica, ó: jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês vencerão o maligno. 1 João 2,14, tá certo? Então quero desejar tudo de bom a vocês, fiquem na santa paz de Jesus, e que o Senhor Deus os abençoe. Amém. Tchau.